água quente em que nos banhamos. Reconhecemos o Senhor nos nossos filhos, que são presentes do Senhor. O que nós te pedimos, Pai, é por misericórdia que o Senhor venha nos ajudar a ser esposas melhores, a ser maridos melhores, filhos melhores, para que a Tua glória venha se expressar nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos pela nossa família. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor pela sua casa. E as crianças podem vir aqui para frente. Vem aqui, Enzo. Você já cresceu? Amém? Está todo mundo aqui? Quem que falou que ia orar hoje? Eu lembro que eu prometi para alguém. Pode sentar. Foi para Isis? Foi para você que eu prometi? Não, foi para a Zoe. Você vai orar? Vai? Então tá bom. Gente, a Zoe está aqui, tá? Amém? Amém. Essa é a igreja? Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Sejam bem-vindos. O que é? Vamos orar. Vamos lá. Feche os olhos. Fecha os olhos. Mas, Senhor, É para vocês repetirem. Senhor, Abençoa abençoa nossa vida. Certo, Senhor, Cadê a mãe? mães, As Mães. mamães. Quem mais? papais, Papais. as professoras, Professora. Em nome de Jesus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir. Acho que ela ficou com vergonha. Amém, gente? Eu vou passar os recadinhos bem rapidinho, então, e a gente já entra na palavra. Então, vai colocando para mim aí, João 13, tá bom? Então, amanhã, segunda-feira, nós temos o estudo do CIA, né? Para quem está... O quê? Ah, pensei que eu tinha trocado alguma coisa. Então, amanhã tem CIA, tá bom? Curso intensivo de aperfeiçoamento da Palavra de Deus. Quem começou, continua com a gente. Que aula tá? Estamos entrando aí no módulo 8. E aí, aquele que já começou, continua, irmão. Não falta não, tá bom? Terça-feira, nós temos o estudo sobre o Apocalipse. A gente deu uma paradinha porque nós terminamos as 7 igrejas. E como a gente está aí os dias da Páscoa, eu queria fazer um estudo com vocês bem aprofundado sobre a Páscoa do Senhor, tá bom? Para a gente entender e sair fora desse sistema que diz que Páscoa é coelhinho da Páscoa, é ovo de Páscoa. E aí, para aqueles que não conhecem ainda, eu convido você a participar desse momento junto com a gente. Então a gente vai falar sobre a Páscoa do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Quarta-feira tem intercessão, quinta-feira nós não temos nada, também sexta não, sábado tem alguma coisa que eu esqueci? Ah, sábado tem reunião de serviço, é isso? Sábado a gente está indo para Sorocaba, infelizmente esse mês a gente não pegou van, né? Então nós vamos de carro, os 2 carros já estão comprometidos, mas se alguém quiser mais ir e tiver carro, fica à vontade, tá? O que é a reunião de serviço? A gente passa um dia inteirinho com os nossos pastores em Sorocaba, sendo ministrados pela palavra de Deus. E lá a gente toma café, a gente almoça, toma um lanchinho da tarde e depois a gente vem embora. Mas é para quem gosta de palavra, né? Não adianta você ir lá para passear, para achar que você vai fazer alguma coisa diferente, porque é o dia todo sendo ministrado, certo? Então, dia 16, nós saímos daqui da frente da igreja às 7 horas da manhã, certo? E aí a gente passa o dia lá para a glória de Deus. Amém? Então, vamos lá. João, capítulo 13. Você vai colocar que versão para mim, viu? Almeida.
Pode ser amém? Pode ser essa mesmo, pode ser King James. Vamos lá. Hoje é noite de ceia, né? E a gente vai obedecer a palavra do Senhor que diz: façais isso em memória de mim. Então eu não consigo falar de ceia do Senhor sem relembrar aquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas, amém? Que é a nossa salvação. Eu não consigo falar de ceia sem ministrar esses últimos minutos que Jesus passou entre nós como homem. E a gente vai falar hoje de algo que o Senhor, na verdade, Ele já vem falando conosco durante algum tempo. Por causa do quê? Por causa dos últimos dias, tá? Tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está vivendo, dentro e fora das nossas casas, dentro e fora da igreja, tudo isso faz parte dos últimos dias. Tanto o Senhor Jesus, Ele nos advertiu disso, também como o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo também fala desses dias maus que a gente viveria. O problema, irmãos, é quando a gente deixa essas coisas nos tocarem, essas coisas acontecerem na nossa vida, essas coisas acontecerem dentro das nossas casas, essas coisas acontecerem dentro das nossas famílias. Porque nós não somos cristãos só quando a gente está aqui entre quatro paredes. Aqui a gente costuma dizer que esse lugar aqui, ele é só um espaço geográfico, tá? Sobre este lugar não há unção nenhuma, a unção está em nós. Aleluia. A presença de Deus está em nós. A presença do Senhor, ela está aqui e ela habita aqui enquanto nós como igreja estamos aqui. A hora que a gente sai daqui, que a gente vai embora para nossa casa, a presença do Senhor, ela vai junto com a gente, porque nós somos templo do Espírito Santo, a habitação de Deus, é em nós que Deus mora. Então eu não sou cristão quando eu venho para a igreja, eu não tenho um comportamento cristão quando eu estou na igreja ou quando eu estou no meio dos meus irmãos. Eu tenho que ter um comportamento cristão. Quando eu falo de comportamento cristão, eu estou falando de um comportamento parecido com o de Cristo, né? Porque o padrão, a referência para os nossos dias não são homens e mulheres, mas o padrão e a referência para nós ainda continua sendo Jesus. Então não existe um lugar que eu sou e um lugar que eu não sou. Em todos os lugares, aonde quer que eu esteja, eu sou a morada de Deus, eu sou a habitação do Altíssimo. E além de eu ser a habitação de Deus, a casa de Deus, o lugar onde Deus habita, a Bíblia também me chama, Efésios também chama eu e você de corpo de Cristo. Ou seja, é através de mim e de você que o Senhor Jesus se expressa. Amém. Nos antigos tempos, o Senhor, Ele precisava vir, era uma teofania, era uma expressão fora do corpo. O Senhor precisava vir e se manifestar. O Senhor se manifestava no fogo, o Senhor se manifestava na nuvem, o Senhor se manifestou até numa mula, né? Quando Balaão não conseguia ouvir a Deus, não conseguia ver a Deus, não conseguia ver o anjo, aí o Senhor, Ele se manifestou através de uma mula. Mas nós não somos mula. Graças a Deus por isso. Olha para o seu irmão, olha para a sua esposa, o seu esposo está do seu lado. Não é uma mula. Não faça isso. Nós somos a expressão de Deus. Vamos lá. Efésios diz que eu e você, a igreja é o corpo de Cristo. Então nós juntos expressamos Jesus. Agora, eu quero expressar Jesus na igreja. Eu quero expressar Jesus pregando. É uma expressão? Eu estou aqui na frente expressando Jesus. Eu estou aqui na frente sendo boca de Deus. Mas eu não sou só a expressão de Deus aqui. Eu preciso ser a expressão de Jesus na vida do Tico. Eu preciso ser a expressão de Jesus no meu trabalho.
Eu preciso ser a expressão de Jesus com as pessoas. Então o Senhor, Ele nos convida a uma mudança de vida, a uma transformação. Porque quando nós ceamos, quando nós participamos da mesa do Senhor, é isso que a igreja ainda não entendeu. A gente fez disso um momento religioso, um ritual. A gente não entende a essência disso. Quando eu ceio, eu tomo do cálice, eu pego do pão, e aquilo é consagrado ao Senhor, e eu como, preste atenção, quando eu insiro aquilo para dentro do meu corpo, eu estou dizendo assim, para o mundo, primeiro para a igreja, nós estamos dizendo isso uns para os outros, e nós estamos dizendo ao mundo, né? Nós estamos dizendo aos principados e potestades, nós estamos dizendo ao mundo espiritual que eu e Jesus somos um. Aleluia. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Quando eu ceio, quando eu tomo do suco e quando eu como do pão, eu estou dizendo que eu e Jesus somos um. E eu e Ele somos um, e eu expresso Ele, e Ele me expressa. E aí é por isso que Paulo fala assim, é por isso que no meio de vós há muitos que dormem. Há muitos que estão doentes e já morreram. Sabe por quê? Porque a gente ceia, a gente come e a gente bebe, mas a gente não é mais um com Ele. Mas glória a Deus, irmãos, que o Senhor está sempre nos chamando ao arrependimento. O Senhor sempre está nos dando oportunidade. Eu falei que chega esses dias, os dias de ceia, os dias de Páscoa, esses dias que são separados de Deus, que foi o Senhor quem instituiu. Não foi um homem que disse, vamos fazer o aniversário da igreja. Primeiro que igreja não faz aniversário. Você quer comemorar o aniversário da igreja? Então vamos comemorar. Sabe quantos anos a igreja tem? 2024 anos. Porque a igreja nasceu no dia em que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E a sua igreja nasceu do derramamento do seu sangue. Igreja não faz ano. Igreja não completa tempo. Porque a igreja é eterna. Aleluia. A igreja vive para sempre. Ela vai reinar com Cristo. Então a gente vai transformando as coisas de Deus em coisas humanas. Entende o que eu estou dizendo? E a gente fez isso com a ceia também. A gente transformou algo que o Senhor constituiu. A ceia não saiu de mim, a ceia não saiu de você, a ceia saiu do Senhor. Ele disse, façam isso em... É uma ordenança do Senhor, certo? A Páscoa, ela também é uma festa do Senhor, porque comemora o quê? Eu já disse, a passagem. Então vai chegando esses dias, irmãos, a gente precisa pelo menos ficar mais aquebrantados, mais rendidos, porque aí a gente vai vendo, a misericórdia de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. Mais uma oportunidade o Senhor está nos dando da gente se transformar em pessoas melhores e parecidas com Ele. Jesus não morreu para deixar você mais rico. Jesus não morreu para fazer de você famoso. Jesus não morreu para satisfazer as suas vontades e nem realizar os seus sonhos. É uma dura realidade. Muito fora daquilo que o sistema tentou colocar na nossa cabeça. Mas Jesus morreu para que você tivesse vida eterna. Jesus morreu para livrar você da condenação eterna. Jesus morreu para te dar a oportunidade de se tornar parecido com Ele. E de a gente viver a vida abundante que Ele preparou para cada um de nós. E a maior característica desses últimos dias que nós estamos vivendo, porque todos os sinais estão aí, todos, e o maior deles,
O maior sinal de que os dias estão se findando é o amor se esfriando. Quando a gente fala de Apocalipse, todo mundo pensa em terremotos, em maremotos, né? Em fome, nisso, naquilo. Mas o maior sinal dos últimos dias, sabe o que é, gente? É a indiferença da igreja. É a frieza espiritual. Esse é o maior sinal. Por isso que o arrebatamento da igreja, ele vai ser imperceptível. Você sabia disso? Eu vou repetir. O arrebatamento da igreja, do filho varão, dos vencedores, ele vai ser imperceptível. Não vai ser aquele negocinho que você viu no jornal, no filme. As pessoas vão ficar desesperadas. Porque as pessoas vão estar tão frias e tão indiferentes. A igreja, ela vai estar num estado de mornidão. Bota para mim, fazendo um favor, dá para colocar ou deu problema aí? Apocalipse capítulo 3. A última igreja. Quando a gente fala das 7 igrejas do Apocalipse, a última igreja se chama Laodiceia. E sabe qual que é o problema de Laodiceia? A mornidão. Jesus fala assim para ela: quem dera você fosse fria, mas você não é nem fria nem quente, você é morna. É a última igreja, é a última era da igreja. E ele fala assim, ó: você pensa que você é rico, você pensa que você tem tudo, você pensa que você vê, você pensa que você está coberta, mas você está nua. A sua vergonha está exposta. Você é cega. Você não consegue enxergar um palmo à sua frente. Você é miserável. Ele não diz nem que ela é pobre. Ele diz que ela é miserável, cega, vamos lá, ó. E ainda diz: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável e digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Aí cai a canção. Aí o Senhor, você vê, você consegue discernir no seu espírito o tamanho do amor de Deus. E ele fala assim, ó: compra de mim ouro refinado pelo fogo, vestes brancas e colírio para os seus olhos. Eu vou fazer o que o Espírito está me mandando fazer. Coloque as mãos para os seus olhos. Peça para o Senhor: eu preciso de colírio. Eu preciso de colírio para poder ver a realidade de quem eu sou. Então a gente percebe que essa igreja, ela é uma igreja totalmente... Irmão, e não está falando de uma denominação. Eu não sei se você reparou, mas quando você entrou por aquela porta ali, você não viu placa nenhuma. Não tem nome. A igreja é a igreja do Senhor. Esse recado não é para a igreja batista, para a igreja quadrangular, para a igreja universal, para a igreja mundial, para a igreja católica. É para a igreja. E é para a igreja dos últimos dias.
Ele está falando assim para ela: olha, vocês são tudo isso, vocês estão desse jeito, mas eu ainda estou dando a oportunidade para vocês e estou oferecendo a vocês: comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Outro dia a gente fala sobre tudo isso. Colírio para os seus olhos e vestes para cobrir a sua vergonha. Então a gente vê a todo tempo, até no último momento, e a gente está falando aí, ó, de Apocalipse capítulo 3, né? A gente encerrou as igrejas aí, agora a gente vai ver o amor do Senhor se estendendo sobre a nossa vida até as últimas consequências. Até o último momento, o Senhor dá oportunidade para mim e para você. Oportunidade de mudança de vida. Oportunidade de viver o que Ele quer para nós. Oportunidade, gente, de viver uma vida abundante. Oportunidade de ser a expressão dele. A gente vê em João, volta lá em João 13 para mim. Quando a gente olha para João capítulo 13, a gente vê o ministério de Jesus se encerrando. A obra que Jesus veio fazer no mundo, aqui em João capítulo 13, ela estava se encerrando. Jesus estava cumprindo o propósito. Jesus estava cumprindo a vontade de Deus. Agora faltava poucos minutos, pouco tempo, para que Jesus fosse entregue, né, nas mãos dos romanos e fosse crucificado. Jesus sabia de tudo isso. Jesus sabia para aquilo que ele havia vindo. Jesus sabia do ministério, do serviço dele, daquilo que ele tinha que fazer. Diferente de mim e de você, que muitas vezes acha que veio no mundo a passeio, que acha que veio no mundo simplesmente para ser feliz. Tem gente que tem essa teoria: não, eu nasci para ser feliz. Não, irmão, você não nasceu para ser feliz. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus, que vai te fazer feliz. Aleluia! Porque as coisas do mundo, elas são temporárias. Tudo passa, tudo se acaba. Mas a gente nasceu para cumprir o propósito de Deus. Eu disse isso na ministração ontem, lá em Maristela. Eu falei assim: olha, eu estou estudando Efésios e eu acho que eu estou ficando, como diz a Patrícia, meia pichuruca da cabeça, pastor. Porque Paulo fala assim, ó: porque vocês foram escolhidos por Deus, predestinados. Você consegue imaginar essa palavra? Predestinado. O que é predestinado? Significa um destino, certo? Você tem um destino, você tem um lugar, você tem um alvo. Então você foi predestinado. Pré significa antes. Você foi predestinado, escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Jeremias diz assim: que tu fostes escolhido no ventre da tua mãe. Posso ficar à vontade? Posso ficar à vontade? Caraca, velho. Começa a pensar nisso. Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que Deus criou os céus e a terra. Versículo 2, a terra, porém a terra estava sem forma. Mas Paulo vem em Efésios e diz que ele me escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, eu já existia em Deus. Eu já estava lá dentro dele. Lembra de Adão? Deus formou Adão do pó da terra, certo? Eu já tirei a capa de pastora. Eu estou falando com vocês como irmã. Eu estou desenhando para a gente conseguir entender. Deus formou Adão do pó da terra. Até agora Adão é só um boneco de barro. Aí a Bíblia diz, Raquel, que o Senhor
estava dentro de Deus, agora no boneco de barro se tornou alma vivente. Certo? Então a vida de Adão já estava onde? Não é difícil de entender. Da onde Deus tirou Eva? Gente, da onde Deus tirou Eva? De dentro de Adão. E da onde Deus tirou Adão? De dentro dele. E da onde Deus tirou você? E aí a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Deus me escolheu nele. Estava todo mundo lá dentro dele. E Ele me escolheu. E Ele escolheu você. E aí você fica achando que você é comum. E aí você fica achando que você veio no mundo por vir. Você fica achando que você é qualquer um. Você fica achando que você veio da relação de um homem e de uma mulher. Aí você fica chorando porque você foi rejeitado. Porque você não foi criado da forma como você merecia ser. Mas nós fomos escolhidos por Deus. Irmão, eu sou a caçula de 5 irmãos. Muito bem resolvida, não tenho problema nenhum com isso. Mas eu cresci, a Patrícia vive falando isso, né? Que a mãe dela falava. Eu cresci ouvindo. E a minha mãe, ela olhava nos olhos da gente. Ela olhava nos olhos da gente e ela dizia assim: mãe, eu não sei por que eu não matei você. Eu não sei para que eu te coloquei no mundo. Eu sei. Eu não sou a vontade de um homem. Eu não sou a vontade de uma mulher. Eu sou a vontade de Deus. Amém. Nós somos a vontade de Deus. Não importa o que as pessoas falam. Não importa a condição que você está hoje. Porque de verdade tem muita gente que é aquilo que as pessoas falam. Mas você só permanece assim se você quiser. Você só permanece na condição que você está por uma escolha sua. Porque Jesus é suficientemente poderoso para mudar a sua condição hoje. Para mudar a sua vida hoje. Aleluia! Então, irmãos, a gente continua na condição que a gente está por escolha. É ungido, irmão. Irmão, fique em paz. Eu vou comprar guarda-chuva para quem senta aqui na Por isso que eu acho que a sua barba cresce tanto, Thiago. Fez eu me perder, né? Só permanecemos na condição que estamos se quisermos. Nós estávamos lá fora antes de todo mundo chegar, eu, a Val, nossa, mas eu era. Uma estava disputando mais quem era mais ruim. Não, porque eu era. Não, porque quando eu era. Olha. Mas a gente só permanece ruim. A gente só permanece da forma como a gente está, se a gente quiser, irmãos. Ainda há oportunidade pra gente. Aleluia! Ainda há graça suficiente pra gente. Aleluia! Ainda há esperança para nós. E a gente vê o Senhor insistindo com isso até o último momento pelas nossas vidas. E eu vou falar isso para vocês e vou provar biblicamente. Eu podia pegar muitos textos bíblicos para provar essa graça imensurável do Senhor sobre as nossas vidas. Todo dia, Duda. Todo dia, eu sou constrangida por esse
esse amor. Todo dia, ó, reconhece o Senhor nos teus caminhos. Todo dia, o dia amanhece, eu abro o olho. De verdade, gente, eu abro os meus olhos, eu falo, mais um dia. O Senhor me está concedendo graça, está me concedendo oportunidade de eu ser melhor. Você só vai ser igual ontem, se você quiser. A gente só vai continuar sendo assim, assado, se a gente quiser. Quando eu olho para esse texto, quando eu vi esse texto, até Judas, a Bíblia fala que ele foi predestinado, ele foi o escolhido para ser o traidor. Mas ele não foi escolhido para ser o traidor porque Deus queria que Judas fosse traidor. Deus precisava de alguém para trair Jesus, para que Jesus fosse entregue, para que o plano de Deus se cumprisse e houvesse salvação aos homens. E sabe o que Deus fez? Deus olhou e encontrou o coração de um homem duro, sem rendição. O coração de um homem que resistia a Jesus. Tem gente que resiste a Jesus, sabia? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, nós estamos em poucas pessoas agora, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo agora está batendo no coração de muitas pessoas aqui. E Ele está dizendo assim, ó, eu estou te dando uma oportunidade. Mais uma vez, eu estou tentando mudar a sua vida. Mais uma vez, eu estou te concedendo graça. Mais uma vez, eu estou te dando a oportunidade de você ser alguém melhor. Mas tem gente que resiste o Senhor até o último momento. Bota lá para mim de uma vez. Não. Olha lá, vamos ler o versículo 19, que antecede João 13, 19. Olha lá. Eu estou, presta atenção, esse eu estou é Jesus falando, tá bom? Eu estou revelando esses fatos antes que aconteçam. Jesus estava na ceia, na sua última ceia, com os seus discípulos, com aqueles a quem ele amava, com aqueles a quem ele tinha caminhado por 3 anos e meio. Mesa, ceia, é intimidade, é lugar de ser um. Quando Jesus foi vivenciar a Páscoa, porque era Páscoa, ele disse assim para Pedro, ó, entra em tal rua, que você vai ver um homem com um cântaro nas mãos. Primeiro que não era comum homem com um cântaro na mão, tá? Então ele fala assim, ó, entra naquela rua em Jerusalém e você vai ver um homem com um cântaro nas mãos. E quando você vê ele, você segue ele, você diz para ele, ó, o mestre mandou você preparar um lugar. Ou seja, esse homem com o cântaro, ele tinha um lugar, mas ele não participou da ceia. Era alguém que era amigo, que era conhecido, porque foi só Pedro falar,
o mestre mandou eu dizer, que ele já preparou. Um cenáculo era algo muito caro. Ninguém botou. Sabe por quê, pastor? Porque era comum. Era comum as pessoas molharem os pães e não pegarem umas para as outras. Jesus fala umas coisas comuns. Viu? Jesus não fala só através da boca do pastor. Jesus não fala só através da boca do profeta. Jesus fala através da boca do seu pai e da sua mãe. Jesus fala através da boca do seu marido, da sua mulher. Jesus fala. E aí ele entregou um pão para Judas. E sabe o que Judas fez? Olha lá, versículo 20. Não, 19 mesmo, ó. Eu estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem, vós passais crer que eu sou. De novo, olha lá, 20. Em verdade, eu vos digo, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ele está falando do Espírito Santo. E após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: em verdade, vos afirmo que um dentre vós me trairá. E os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto um deles, o discípulo a quem Jesus amava, sabe quem escreveu isso aí, ó? Olha como o bichinho era esperto. Você está lendo o livro de quem? O Evangelho de quem? De novo, você está lendo o Evangelho de quem? E você sabe de quem que ele está falando? Dele mesmo. Não foi Jesus que disse que amava ele mais do que os outros. Ele se considerava assim. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela: você se considera assim? Você sabia que Jesus te ama? Ele está falando, ó. Enquanto um deles, o discípulo a quem Jesus amava, me ama. Você está entendendo? Porque ele me ama. Olha lá, estava reclinado ao seu lado. Você não vê em nenhum texto também Jesus falando assim: vem, Joana, senta aqui do meu ladinho. Era João que tomava essa posição. Que posição você tem? Que posição que você tem? Aonde você se coloca? Qual que é o seu lugar, Tiago? Qual que é o seu lugar, Lu? Posso falar uma coisa para vocês? Posso? Jesus está aqui. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Aleluia. Aonde vocês estiverem, eu estou. Estarei convosco até a consumação dos séculos, todos os dias das vossas vidas. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está aqui. Qual que é a sua posição? Tem gente que não gosta de ficar muito perto de Jesus, sabia? Porque perto de Jesus, nada fica escuro, nada fica oculto, nada fica escondido. Perto de Jesus, tudo é revelado, tudo é mostrado. Por isso que tem gente que não gosta de ficar muito perto dele. Mas ele sentava ao lado. E Simão Pedro, olha o malandrão, olha lá. Simão Pedro, que sentou lá do outro lado, porque tem aquele que não pergunta, mas manda os outros perguntar. Né? Aí ele fez assim, olha lá. Simão Pedro fez alguns sinais.
mesa? Ou quem é você na mesa? É alguém que você já viu quando a gente era criança, lembra? Que a gente queria sair, que a gente queria passear, aí falava assim, mãe, pede pra minha mãe. Corre lá você e pede pro meu pai, porque se eu for pedir, ele vai falar não, mas se você pedir, é mais ou menos isso daí. João, ele se sentia tão íntimo de Jesus, que ele podia falar qualquer coisa e perguntar qualquer coisa. Vamos lá? Olha lá. Então aquele discípulo, reclinando, ó, como ele era malandrinho, ó, ele deitou assim no peito de Jesus, ó, no ombro de Jesus, e perguntou. Jesus gosta de chamego, sabia? E perguntou, Senhor, quem é? E respondendo-lhe Jesus, é aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Agora vem. Assim que Judas comeu pão, Satanás entrou nele. E então disse-lhe Jesus, o que você tenta fazer, faça logo. Todavia, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por qual razão Jesus disse isso. Sabe por que eles não entenderam? Primeiro, porque dar um pedaço de pão era comum. E segundo, porque Judas Iscariotes era o tesoureiro dos discípulos. Então, quando Jesus disse para ele assim, ó, faz o que você tem que fazer, eles estavam achando que Jesus estava mandando ele sair para comprar alguma coisa. Vamos lá. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito, compra o necessário para a festa, ou que desse algo para os pobres. Judas, assim que comeu um pedaço de pão, saiu apressadamente. E era noite. E a gente sabe para que ele saiu, né? A gente não precisa ler o restante. O que eu quero ministrar? Vou começar a pregar agora, tá bom? É brincadeira. Eu gosto disso. Irmãos, todas as vezes que o Senhor nos confronta, todas as vezes que nós somos expostos por Deus, todas as vezes que o Senhor vem e Ele nos disciplina, e Ele nos corrige, e Ele nos chama para o arrependimento, é mais uma oportunidade que a gente está recebendo de mudar. Porque verdadeiramente, Judas, por causa do seu caráter, por causa da onisciência de Deus, por Deus saber quem Judas era, ele era escolhido dos 12 que iria trair Jesus. Mas até esse momento, até o momento que Jesus fala assim, ó, porque Jesus não falou assim, ai, um de vocês vai me trair. Jesus disse assim, ó, porém, um de vós vai me trair. Quando a gente olha para esse texto com os olhos de Deus, com os olhos do Espírito, a gente entende Jesus falando assim, ó, como eu gostaria que o traidor não fosse nenhum de vocês. Porque a pior traição, ela vem daqueles que nós amamos. A pior dor é da traição daqueles a quem a gente acredita, de quem a gente ama, de quem a gente se doou, de quem a gente se entregou.
naquele momento que Jesus fala assim, ó, entre vocês há um que vai trair. Ele estava falando assim, olha, eu sei, irmão, ó, sabe qualquer coisa, eu estou falando isso por experiência, e é a pior experiência de um pastor. Um pastor, ele vive N situações diariamente, todo o tempo. Mas a pior experiência que um pastor vive é quando ele vê um seu virando as costas para ele. É aquele que bate no seu ombro e ele diz assim para você, eu estou com você. Mas na hora H, naquela hora que você mais precisa, que todo mundo está virando as costas para você, e aquele que você acreditou que ia ficar do seu lado, ele também vai. Irmão, você sabia que pastor não é de ferro? Você sabia que pastor não é diferente de você? E a gente também tem expectativas. Tem irmãos que a gente olha e a gente fala assim, cara, esse eu tenho certeza que nunca vai me deixar. Nunca mais eu falo isso. Porque eu não sei o que tem na vida do pastor, que é assim, ó, o povo dorme amando o pastor e acorda o dia do pastor. Eu não sei o que acontece na madrugada, deve ser o demônio da madrugada. E quando Jesus fala assim, ó, entre nós há um que vai me trair, e ó, de verdade, gente, quando eu li isso, e eu vi, eu senti no meu espírito a alma de Jesus. No momento que Jesus pegou um pedacinho do pão e ele molhou, deixa o Espírito Santo desenhar essa cena na sua cabeça. Na hora que Jesus pegou um pedacinho do pão e ele molhou, e ele entregou para Judas, eu vi os olhos de Jesus encontrando os olhos de Judas. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você mudar. Ainda dá tempo de você voltar atrás. Judas não precisa ser você. Porque nós caminhamos 3 anos e meio juntos. Nós dormimos juntos. Nós comemos juntos. Você viu eu ressuscitar mortos. Você viu eu levantar paralíticos. Você viu eu curar cegos. Você viu eu alimentar famílias. E sabe qual é a maior declaração, irmãos, que eu vejo? É quando no Getsemane, Judas se aproxima de Jesus e ele o beija. E Jesus olha para ele e diz assim, traído, com um beijo, amigo. Jesus estava dizendo assim, você pode não me ter como seu amigo, mas eu sou seu amigo. Porque o que você é, Judas, não muda por sua. Então aquele pedaço de pão molhado no molho e Jesus oferecendo a ele, dizendo, não precisa ser você. Só que na hora que Judas tomou
Ele se sentiu acusado. O ódio cresceu dentro dele. E olha o que está com Jesus. Volta lá. Volta. Não. Nossa. Nossa. Mais. Vai. Não, é depois, não é final. Foi assim. Quando era noite, considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito: compra o necessário para a festa ou que desse algo aos pobres. Vai. Judas é esse. Assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente. Satanás não pode. Satanás não pode. Havia intenção da casa. Eu vou repetir. A intenção de trair Jesus já estava no coração. E quando Jesus deu o pedaço de pão para ele, o ódio se acendeu. A dureza do coração se acendeu. E Satanás entrou dentro dele. Quando você resiste a Jesus, quando você resiste ao Espírito Santo de Deus, é Satanás que tem a sua mente e o seu coração. E ele saiu daquele lugar. E ele foi entregar Jesus aos religiosos. Nós somos corrigidos porque o Senhor nos ama. Até o último momento, o Senhor vai te dar a oportunidade de você ser transformado. Aleluia. De você viver a vontade de Deus. Glória a Deus. O pedaço de pão, irmão, é o mesmo. Hoje. Você vai receber um pedaço de pão. Só que vai ser como as outras vezes, ou de hoje em diante vai ser diferente. Eu vou terminar a ministração e a gente vai ser. Sabe o que aconteceu com Judas? No momento que ele comeu, não? Satanás entrou dentro dele. Sabe qual a primeira atitude de Judas? O primeiro erro de Judas foi de sair da mesa da cidade. O primeiro erro que Judas cometeu foi sair da mesa da cidade. Ele saiu da comunhão dos irmãos. Não saia da comunhão dos irmãos. Aconteça o que acontecer na sua vida, não saia da comunhão dos irmãos. Ninguém nunca disse que a igreja é perfeita. Ninguém nunca disse que pastores são perfeitos. Mas nós temos uma ordenança: não deixeis de congregar, não deixeis de estar no meio dos irmãos. Ele saiu do meio dos seus irmãos. A primeira coisa que ele fez, a primeira não foi entregar Jesus, não foi trocar Jesus por moeda. A primeira foi deixar a comunhão. E sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? É deixar a comunhão. Olha para a cadeirinha que está do seu lado aí, ó. Sabe por que tem muita gente que
ceia. Vou falar. Tem medo da ceia. É, pastora, porque prefere viver no pecado. Porque deixa Satanás tomar o coração e a mente. Entendeu? Aí ele fala assim, não, se eu tomar a ceia, eu estou pecando, né? Eu estou adulterando, eu estou roubando, eu estou falando mal dos outros, mas eu estou lá na pornografia, eu estou fazendo o que não deve. Então, eu sei, eu quero continuar fazendo isso, então eu prefiro não ceiar. É por isso que você está vendo as cadeirinhas vazias aí. E mais uma vez, o Senhor está nos dando a oportunidade. Não é para falar a verdade? Então vamos falar a verdade? A verdade é essa, porque tem muita gente que quer continuar pecando, que quer continuar na mesma vida. Judas escolheu ser o traidor. E tem gente que escolhe viver a vida que está vivendo, irmão. E Jesus só está falando assim, ó, eu estou chamando você para o arrependimento. Não estou acusando você. Ainda. Porque ainda, Jesus é o mediador. Sabe o que é mediador? Sabe o que é mediador? É alguém que intercede por você. A função do Espírito, não é isso que Paulo fala? Que ele ora por nós diante de Deus com o quê? Com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele está lá diante de Deus. Pai, perdoa eles. Pai, eles são fracos. Pai, eles não entendem. Então o Espírito Santo está lá diante de Deus, gemendo. É assim que Paulo fala, que ele geme com gemidos. Você já viu? Irmão, graças a Deus, Senhor. Acho que você viu, mas você não se enxerga. Mas você já viu uma mãe enterrar um filho? Você viu, né, Yasmin? Você já viu uma mãe enterrar um filho? Já viu o pai? Ele está aqui, eu vou falar. Quantos anos faz? 20 anos. Hã? 19. Ainda tem dias que eu acordo com gemidos e inexprimíveis dele. Ele está dormindo. Eu sei que às vezes ele está sonhando com o Ricardo. E eu não consigo decifrar então, o que ele está falando. E eu deixo ele quietinho. Sabe quando o Espírito, a Bíblia fala que o Senhor, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. E Jesus ainda é esse. É esse que intercede por nós. Mas vai chegar o dia. Ele vai entrando de novo. Aí a conversa é outra. Só que esse dia só vai acontecer, sabe quando? Quando todas as oportunidades forem nos dadas. Sabe por que você está aqui hoje? Filha do velho. Irmão, eu estou pregando desde domingo passado. A gente não prega só na frente da igreja, né, pessoal? Segunda-feira eu estava lá na casa do Tiago e da Josi. Pode chamar, a gente vai ver aqui. Nós ministramos lá das
7 horas da noite até as 11. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Qual da rabiola? Hoje eu cansei de ser chique. Eu não tenho sapato, freio de cabelo, eu cansei de ser chique. Sabe por que a gente está aqui hoje? Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque o Senhor está me dando mais uma oportunidade. Mais uma dentre tantas. O Senhor está te dando mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Mais uma cena. Mais uma vez o amor escancarado de Deus por nós. Nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, fora dos corações. Nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? É tão sábio,
23 diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês proclamam a morte do Senhor até que Ele venha. E por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si mesmo, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Amém? Até aqui. É o momento em que a igreja se torna uma só. É o momento em que aqueles que são filhos de Deus, eles discernem o corpo de Cristo. A única razão que existe para a gente não cear é não discernir o corpo. É você não saber quem você é. É não entender que você faz parte do corpo de Jesus. É quando você pensa que você é um e a sua mulher é outro. É quando você pensa que você é um e o seu irmão é outro. É quando a gente age em benefício da gente mesmo, se esquecendo do outro. Isso é comer sem dignidade, porque você não discerne o corpo. E aí Paulo fala assim, ó, examine você. É hora de você fechar os seus olhos e você olhar para dentro de você. É um minuto, é um momento que eu tenho que fechar os olhos e eu me ver. De ver o quanto eu tenho sido falha. E não é falha quando eu adultero, quando eu roubo, quando eu mato, porque isso são coisas, né? Mas é quando eu estou sendo falha como irmã. É quando eu estou sendo falha como esposa. Quando eu estou sendo falha como marido. Quando eu estou sendo falha como funcionário. Quem gosta de falar dessas coisas, né? Porque isso também é pecado, sabia? Quando você se tranca no banheiro para ficar matando hora no seu serviço, é pecado. Sabe por quê? Porque você está roubando o dinheiro, o tempo de alguém. É pecado. É pecado quando você não está doente e você vai lá no posto e pede um atestado médico. É pecado. Porque você está roubando o direito de alguém. Só que ninguém falou isso pra gente. Sabe quem falaram pra gente? Que pecado é matar, roubar, adulterar. É pecado, irmão. É pecado quando você não dá honra ao outro. Quando você não ama. Você sabia que o outro, a pessoa que está do seu lado, tem o direito de receber o amor da sua parte? A Bíblia fala que a gente não tem que dever nada para ninguém. A única coisa que a gente tem que dever às pessoas é o quê? O amor. Eu devo isso a você. Eu tenho o dever de te amar. E quando eu não te amo, eu estou pecando. Ninguém ensinou isso pra gente, né? Vai para casa, irmão. Toma a ceia. Mas volta para casa. Cuida da tua família. Cuida dos teus filhos. Seja um funcionário honrado. Seja um patrão honrado.
Tomar a ceia com dignidade é reconhecer o outro. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí sabe qual que é o versículo que vem depois? Depois que você olhou para dentro de você? Bota lá para mim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois de fazer isso, come e bebe. Paulo não disse assim, ó, você olhou para dentro de você? Você viu quem você é? Se você viu de verdade quem você é, você viu quanta coisa precisa mudar, viu? Aí ele fala, agora come e bebe. Examine-se, pois, o homem a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Não é para fugir da ceia. Ensinaram pra gente que se pecou, não sei. Não sai da mesa. Não sai da mesa. Pecou, se arrepende. Come do pão, mas bebe do cálice também. Amém? Levante seu pãozinho. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como corpo de Cristo. Nós estamos aqui como igreja do Senhor. Nós estamos aqui em obediência à Tua palavra, Senhor, celebrando a Tua ceia, a comunhão do Teu corpo. Aqui está este pedaço de pão, Senhor, que representa o Teu corpo, que foi entregue por nós, que foi sacrificado por nós, que foi, Senhor, dilacerado, moído, repartido por nós. É por causa da Tua salvação, Senhor, que nós estamos aqui. É por causa do Teu grande amor que hoje a gente pode sentar nessa mesa e partilhar do Teu corpo e de fazer parte, Senhor, dessa maravilhosa graça que é a Tua igreja. Nós somos gratos. Obrigada por tão grande salvação. Nós consagramos, Senhor, este pedaço de pão em nome de Jesus. Amém. Pode comer. Come com alegria, irmão. Come com satisfação. Come com plenitude. Porque ainda tem graça de Deus para mim e para você. Come celebrando. Come dando glória a Deus. Come tendo gratidão no seu coração e dizendo obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelo Teu corpo que foi mutilado. Oh, maravilhoso. Aleluia, glória, glória. Agora levanta esse cálice. É o cálice da nova aliança. Da nova aliança no Teu sangue. Pai, nós consagramos este cálice. Este cálice que representa o Teu sangue que foi derramado por nós. O sangue que nos justifica. O sangue, Senhor, que nos dá a liberdade de nos achegar diante do Senhor. Nós consagramos a Ti, Pai. E que ao beber deste cálice, nós possamos expressar, Pai, a aliança que nós temos contigo. A aliança que nós temos com os nossos irmãos. A aliança que nós temos um com o outro. A aliança que nós temos no nosso casamento. A aliança que nós temos na comunhão da